Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra bíblica sobre o grande assunto que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre essa epidemia mundial. Eu queria ler só um versículo da Bíblia que está em Juízes, capítulo 6. E fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Talvez vocês não saibam, mas essa história que eu estou aqui lendo refere-se ao reinado de Gideão sobre a nação de Israel. E aqui fala que por 7 anos Deus entregou essa nação na mão dos medianitas, que tomavam as suas colheitas, que roubava, que saqueava a nação, que escravizava, oprimia, um povo que é tão poderoso, que é o povo que era para reinar, que é o povo de Deus. Em função dessa opressão de 7 anos, dessa grande crise que Israel passou, o povo judeu passaram, um homem chamado Gideão se levanta em Deus. Deus muda a cabeça desse cara e esse cara se resolve, num dado momento de grande crise, ele vai para um lagar, ou seja, um lugar de pisar uvas, malhar trigo. Todo mundo desistido, a nação desistida, a nação abalada, mas esse homem chamado Gideão, que significa Deus é forte, lenhador batedor, aquele que não desiste, está malhando trigo no meio de uma desistência total. O texto começa dizendo que fizeram mal aos olhos do Senhor, por isso Deus os entregou. Você já observou que em todo o Velho Testamento, quando a nação de Israel saía dos trilhos, Deus, para corrigir a nação, colocava um rei mau, colocava uma opressão, um rei invadia Israel, oprimia, sequestrava, saqueava, levava cativo o povo de Deus. Sempre foi assim. Eu acredito, irmãos queridos do coração, que esse momento que estamos passando é Deus trazendo a nação para os trilhos. É Deus trazendo o povo dele. Deus quer falar com a igreja, Deus quer falar com o Brasil. Lá fala em Jeremias: eu quis falar com vocês de dia e de noite, enviei meus profetas madrugando e vocês não me ouviram, por isso eu enviei peste sobre o meu povo. Deus está chamando a atenção da igreja brasileira, do povo brasileiro. O julga para todos, o julgamento e a severidade de Deus é para todos nós, não é apenas para um grupo. Começa pela igreja. Uma igreja que de repente, nesses anos, temos sido passivos. Quantas igrejas que têm levado a obra de Deus de qualquer forma? Quantos pastores que deixaram de falar a verdade para o seu rebanho, porque estão sobre domínio de um principado chamado Jezabel em suas igrejas? Pastores que abriram as portas, não corrigiram. Então, a Bíblia fala que estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação. Os governantes, o povo brasileiro, nós temos visto uma sucessão no nosso país de rebeldia, de atos de rebeldia. Outros antes de mim falaram, e eu quero aqui pontuar mais uma vez: jornalistas brincando com Deus, desde que eu entendo por gente, um carnaval ferindo os preceitos da família, a ética e o temor, enfim, manifestações das mais ridicularizantes com o povo cristão, com o próprio Cristo, cantores brasileiros chamando Jesus de gay, de viado em cima dos seus palcos. Alguma coisa tem entristecido o coração de Deus, e Deus quer dizer algo para nós. Deus quer chamar a atenção, e Deus precisa de Gideões nesse momento, de pessoas que não ficam passivas no meio de uma geração de pessoas que estão abaladas. Nós precisamos nos posicionar em Deus, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. É hora dos pastores e dos sacerdotes se colocarem diante de Deus. A única resposta que temos para esse momento é o que está escrito no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados e vou sarar essa terra. Deus quer sarar o Brasil, Deus quer sarar a igreja brasileira, mas nós precisamos nos posicionar. Os Gideões precisam ir para o largar,
e começar a mover os trigos de Deus para esse momento, através do jejum, através da oração, através da unidade, através do arrependimento. Então nessa manhã eu passo aqui para dizer para você, nada acontece por acaso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vamos fazer nossa parte, vamos atender o que as autoridades estão pedindo, mas vamos fazer o nosso papel de igreja, nosso papel de sacerdote. Eu estou aqui na igreja, de plantão, dia e noite e dia, se for preciso, eu e a família sacerdotal e aqueles que Deus colocaram do meu lado, para atender telefone, para interceder por alguém, para estarmos clamando nas madrugadas. É preciso posicionamento agora. Que Deus abençoe, queridos irmãos, fiquem com Deus, não desistam. Um beijo no coração, ungidíssimo.